Já faz algum tempo que a questão do temperamento está presente dentro da pecuária brasileira com sua importância. E isso é bem visualizável dentro do trabalho desenvolvido pela genética aditiva. Essa questão é muito importante já há algum tempo, mas às vezes a gente não consegue identificar imediatamente, Agil, a importância disso. Um animal dócil está mais propenso a um desenvolvimento melhor e o manejo na propriedade também é outro, né? Hoje a gente vive uma fase em que a intensificação do contato homem-animal é muito grande. Está aumentando muito o uso de tecnologias e aumenta o contato homem-animal. E um animal de melhor temperamento, ele propicia menos risco para ele, animal, menos contusões, menos prejuízos e menos risco para as pessoas que operam com ele. A gente sabe que entre os zebuínos há animais de bom temperamento, mas há linhagens de temperamento ruins. E isso a gente precisa identificar e eliminar essas linhagens. Inclusive, quando a gente olha nas experiências que se fizeram com o Nelore fora do Brasil e com os zebuínos, uma das reclamações que as pessoas têm é de temperamento. Então, Brabo demais. de temperamento, até porque fora do Brasil a gente não tem currais adaptados para trabalhar com zebuínos. Muitas vezes são currais de arame, cercas comuns. E claro que o temperamento passa também pelo manejo correto, né? Você manejando, não gritando, não agredindo os animais, eles vão ficando mais dóceis. Mas tem um fator genético que é justamente o que a gente busca identificar para eliminar os animais de temperamento ruim. Bom, vocês já se preocupam com isso há algum tempo, já está presente, vocês têm um banco de dados considerável com relação ao temperamento da raça Nelore, né? A empresa hoje detém o maior banco de dados de temperamento de raças zebuínas do mundo. Já faz alguns tempo que a gente mede todos os animais por ocasião da desmama, agora no início de abril. A gente passou a medir nessa idade, porque é um período em que eles têm menos contato e menos influência do humano sobre eles, né? Então, porque o que a gente quer é justamente identificar o que é genética, né? Que claro que o ambiente influi sobre o temperamento deles, a gente quer identificar o fator genético. Ela é feita em que momento? Em qual que é a idade dos animais? Eles estão entre 4 e 8 meses, né? Por volta do início de abril, medido uma vez na vida, sempre nessa época. E uma coisa que nós não nos preocupamos é com a medida em si de temperamento, e sim quem é diferente do lote, né? Quem tem o temperamento diferente. Então nós não estamos interessados em saber qual a medida que esse animal tem, mas assim, estatisticamente, quem são os animais de pior temperamento, aí sim para poder eliminar esses animais da nossa seleção. Isso muito em função também de que todas as pesquisas que tem mostram que os animais que têm melhor temperamento têm melhores ganhos econômicos. Então, também por isso a gente vem buscando animais mais dóceis. Você citou essa questão da genética e o momento é oportuno justamente para isso, né? Você avalia principalmente o fator genético, porque disse muito da questão do manejo que influencia no temperamento. O que vocês avaliam é genética, né? Isso é o que a gente quer saber, porque esse fator é que vai ser transmitido para os seus descendentes, né? Identificar o fator genético em cada animal, em cada característica. E uma coisa importante é que hoje a gente trabalha com mais de 25 características de seleção, características de reprodução, características de ganho de peso, características de carcaço, características maternais. Ah, e para se chegar a isso, é preciso agregar muita tecnologia, muito trabalho para você ter um touro que realmente seja melhorador. Ah, nas outras atividades que competem com a gente, o pessoal é muito profissional, né? Você não vê hoje um agricultor plantando sem adubo ou plantando com semente de qualidade duvidosa. A gente, para ser competitivo nesse espaço, nós precisamos trazer essa tecnologia a nosso favor, né? E, muitas vezes, na hora de comprar um touro, a pessoa olhando para o touro toma a decisão de comprar um touro porque lhe parece mais barato, porque lhe parece mais bonito, e às vezes esse mais bonito vem porque ele foi melhor tratado. E a gente precisa, sobretudo, trazer para a pecuária a ciência para trabalhar a nosso favor, né? A gente precisa, antes de tudo, que tenha garantia genética. Então, hoje, na hora de compra de um reprodutor, primeiro eu tenho que analisar, antes de ver o reprodutor, a bula dele, os índices de produtividade dele. Se for aprovado os índices de produtividade, aí sim eu vou procurar olhar esse reprodutor. Aí alguém me pergunta, e se não tiver índice? Aí não é nem reprodutor, né? Então é importante, eu acho que a gente aprenda a usar essa tecnologia que
a cana usa, que as florestas usam, que a agricultura usa, que o frango usa, que os suínos usam. Trabalhando com alta tecnologia, nós temos esse desafio de intensificar o uso da tecnologia a serviço dos ganhos econômicos. Então, como é que funciona? O animal entra na balança, fica parado lá e mede-se o grau de tensão dele, é isso? Isso é o que ele provoca a mais na balança de vibração. E isso dá um número aqui, e esse número é registrado, junto com o sexo, com idade e tudo. E aí se estabelece uma média, é isso, para o lote? Faz uma média pro lote e vê os extremos, né? Ou muito reativo ou pouco reativo. E geralmente os que são muito reativos já é um primeiro crivo, uma primeira comporta dentro desse trabalho, né? Isso. O trabalho com as fêmeas em termos de precocidade sexual já começa aos entre 10 e 14 meses. E agora o trabalho com a genética aditiva se direciona para os machos com mais um crivo, com mais uma comporta, né, doutora? Isso. O trabalho com os machos agora nós acrescentamos mais 2 critérios, que é o uso da ultrassonografia testicular, em que a gente trabalha uma curva de intensidade de pixel da imagem dos testículos, né, do parênquima do testículo, e agora também uma dosagem hormonal, que nós inicialmente fizemos em vários momentos do desenvolvimento animal, desde a desmama até que ele atingisse a puberdade, mas a ideia é trabalhar com uma única dosagem, a desmama, que me permita prever a precocidade sexual desses indivíduos. Então começa com a ultrassonografia, com a avaliação, isso em que idade? Mais ou menos? A desmama. A desmama. A gente faz a coleta de sangue e inicia a ultrassonografia, por enquanto, dentro dos prazos, dos intervalos trimestrais, já das avaliações dos programas de melhoramento genético. Então a gente acompanha o ritmo deles. E aí o trabalho com os hormônios vem em seguida. O trabalho com os hormônios já foi uma evolução dessa aferição, e nós pretendemos, na realidade, chegar numa única medida, ou seja, trabalhar na desmama, fazer o mais precoce possível. E o objetivo não é separar animal púbere, o objetivo é separar os indivíduos que ficam púbere mais cedo. Né? Então, é pegar realmente precocidade, e que é uma coisa que, em algumas situações, quando você tem um rebanho já com grande pressão de seleção, o perímetro já não te sustenta tanto nesse aspecto. Efeitos em termos de resultado, o que a gente pode ter assim na prática? Acho que na prática basta a gente olhar o mérito genético, né, dos animais e a evolução do rebanho dentro dos programas de melhoramento genético. A gente, quando começou, nós tínhamos na fazenda, nos primeiros 10 touros de maior mérito genético do programa, tinham 2 touros, e na última avaliação, nos 15 primeiros, tinham 8. Então, acho que é uma contribuição que, óbvio, que é multifacetada, tem várias características envolvidas, mas a precocidade é realmente hoje um grande espelho da fazenda, né? Bacana. A gente vê muito isso dentro do trabalho da genética, a gente vê muito o apego e a atenção aos números, aos dados e a utilização deles como ferramenta. É bem isso, né, doutora? É utilizar essas informações que são coletadas cada vez mais cedo, de formas diferentes, até para poder comparar qual que é a melhor forma de se utilizar isso. Exato, e utilizar isso para que você tenha ganhos econômicos, né? Porque trabalhar uma característica simplesmente por ela ser uma característica, ela não vai agregar nada na propriedade do ponto de vista de viabilidade econômica, né? Você tem que trazer características que realmente agreguem, senão é uma medida infrutífera. E dessas duas situações vai chegar um ponto que a gente vai identificar qual que é mais viável. Exatamente, esse é o objetivo, é a gente trabalhar aqui, dar mais respostas em termos de identificação de precocidade e com menor custo, não só o financeiro, mas também menor custo de manejo, quer dizer, que seja mais prática também. Nutração de testículo após uma avaliação inicial da consistência de testículo, perímetro escrotal desses animais, são feitas então as imagens, que são sequenciais, não é apenas uma imagem. Então, a cada 3 meses esse trabalho é feito, onde a gente visualiza os 2 testículos, conseguindo visualizar então o mediastino do testículo, para que essa imagem vá para o computador e lá sim seja analisada. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente analisa a quantidade de pixel que existe nessa imagem, conseguindo diferenciar então os animais que já estão na puberdade dos que não estão na puberdade. Bom,
O próximo passo depois disso é a coleta de sangue. Isso. A gente coleta o sangue desses animais, a princípio em vários momentos desse animal, do desmame até os 16 meses, mas para que a gente consiga chegar, após o término dessa pesquisa, em uma única coleta no desmame, para que no soro desse animal a gente consiga identificar então a quantidade, a dosagem do hormônio, identificando os animais que no desmame já apresentam esse marcador, esse biomarcador de precocidade sexual. A gente está falando de questões e de ferramentas que são o que há de mais inovador e inconsistente dentro desse segmento, dentro desse processo do segmento, né? O melhoramento, na verdade, não pode parar, ele tem que continuar. E o que a gente está trazendo, então, são inovações da medicina humana, da parte clínica humana, né, para dentro da bovinocultura. Então, é o que tem de mais novo no mercado hoje em pesquisa, é a utilização das dosagens hormonais e do ultrassom de testículo para trazer inovação, principalmente na parte de precocidade sexual. E é um caminho sem volta, né? O mercado busca por isso, genética não só avaliada, mas cada vez mais bem avaliada e cada vez com uma quantidade maior de informações, né? Não tem como voltar, né? Sem informação, o produtor hoje produz o básico, né? A genética aditiva tem mais de 30 anos de seleção, né? E ela mostra que números fazem toda a diferença na hora de comercializar e de agradar os produtores que adquirem os touros no leilão. Os produtores voltam a comprar os touros porque eles têm confiança nesses números e a gente fica muito feliz de estar fazendo parte da pesquisa dessa empresa.